Podcast Radar Xinguara apresenta Radar em Foco. Olá, aqui é o William Gonçalves e essa é a última edição do Radar em Foco na temporada 2025. E essa é uma edição especial, porque nessa edição nós vamos falar sobre o podcast Radar Xinguara. E esse episódio é feito em colaboração com Sandra Cavalcante, radialista que atua na Rádio Comunitária União FM, aqui em Xinguara. A Sandra já deu entrevista aqui no podcast Radar Xinguara e dessa vez ela vai assumir o papel de entrevistadora, onde eu serei o entrevistado. E nessa conversa você vai poder conhecer um pouco sobre esse projeto que é o Radar Xinguara, como surgiu, por que esse nome Radar, quais são, como funciona o processo de produção, as dificuldades, enfim, várias informações para você conhecer o que está por trás da ideia do Radar Xinguara, que ao longo desses meses vem trazendo conteúdo local, entrevistando empreendedores, personalidades da cidade, enfim, trazendo muitas histórias inspiradoras, histórias interessantes de pessoas que contribuem com o crescimento da cidade de Xinguara e também da região. Você vai assistir a íntegra da mini entrevista no programa da Sandra Cavalcante na Rádio Comunitária União FM, que foi realizada no dia 8 de dezembro. Acompanhe essa entrevista e conheça um pouco do que é o projeto do Radar Xinguara. Muito bem, olha só minha gente maravilhosa, vocês que estão ligados aqui na nossa rádio, no nosso programa, mas também estão aí no canal, podcast Radar Xinguara, do William Gonçalves. Nós estamos aqui unindo o útil ao agradável, trazendo esse último episódio para vocês, que tem muitas novidades em 2026, mas nós vamos encerrar com chave de ouro esses episódios que aconteceram nesse ano de 2025, que foi assim um ano promissor para o nosso amigo William, que está aqui com a gente. Tudo bem, William? Oi, bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio União. Exatamente, é isso que você falou, né? Foi um ano aí bem cheio, bem corrido, com muitas entrevistas, muita produção aí no podcast Radar Xinguara. Foram tantas celebridades do nosso município que apareceram no seu podcast e trouxe também uma inovação e histórias bonitas que sejam inspiradoras para outras. Exatamente. Nós tivemos a oportunidade de conversar com empreendedores, professores, enfim, pessoas que, como é o lema do podcast, contribuem para o crescimento da cidade de Xinguara. Que maravilha. Agora, William, eu gostaria que você falasse para a gente como nasceu a ideia do podcast e quem, e qual o objetivo dele principal. Certo. A ideia do podcast foi bem interessante como nasceu, porque, na verdade, surge de uma ideia de, um guia comercial. Sim. Porque o que acontece? Eu cheguei aqui em Xinguara no final de 2021, aí comecei essa minha jornada aqui em 2022. Sim. E no início, como eu era novo aqui, eu não tinha conhecimento dos serviços, lojas para comprar coisas. Então, assim, era uma dificuldade para encontrar as coisas aqui em Xinguara, porque eu não conhecia a cidade. E aí, conforme isso foi passando, o tempo foi passando, eu senti a necessidade de construir algo que pudesse auxiliar. Porque se você for circular por Xinguara, em todos os bairros, você vai encontrar muitas lojas, serviços assim que você nem imagina que exista aqui na cidade. Então, a minha ideia justamente veio disso. E aí eu pensei primeiro em construir um guia comercial, um site, uma coisa assim. Mas aí eu sempre fui dessa coisa do podcast, já tem desde 2011, essa ideia de podcasts. Que eu primeiro comecei narrando conta e tal, experiências pessoais, projetos pessoais. E aí eu senti a necessidade de fazer esse guia comercial, mas queria ver uma forma de transformar isso num podcast, para ser uma coisa mais interativa, mais dinâmica, E foi assim que surgiu a ideia do Radar Xinguara. Mas o Radar Xinguara,
a ideia, a concepção do que seria o Radar Xinguara, ela começou mesmo no ano de 2024. Mas ela só veio se concretizar agora em 2025. Agora, 2025. Isso. E assim, você perguntou do objetivo, né? Sim. Então, o objetivo é esse, é mostrar para toda a população, né? Não só de Xinguara, mas de outros locais, porque, afinal de contas, nós estamos... É um produto digital que está na internet, que alcança várias pessoas, né? Exatamente. Mostrar o que tem aqui em Xinguara. Mostrar que Xinguara tem aí uma grande diversidade de pessoas que atuam em diferentes ramos, né? E que podem, e que contribuem com a cidade e contribuem aí com a sociedade de um modo geral, né? Que maravilha. Não podemos esquecer que o William, professor, Isso. né? De professor a um apresentador, vamos dizer assim, de podcast, né? Isso. Levando essas histórias, né? Destacando histórias de empreendedores e profissionais. O que motivou a isso? Como eu falei, né? Eu conheci a mídia podcast em 2011, só que na época que eu conheci era só áudio. Sim. Né? E aí eu sempre gostei, assim, quando criança a gente tinha acesso a aquelas historinhas que eram gravadas no tempo da fita ainda, fita cassete. Aquela fita, né? Depois é CD, tinha os discos de vinil também, né? Eu ainda peguei um pouco disso, apesar de ser jovem, né? Mas eu ainda peguei um pouco disso, lá nos anos 90, início dos anos 2000. E aí eu gostava dessas historinhas, né? E aí eu comecei a experimentar o podcast fazendo isso. Pegando, assim, contos e tal, e fazendo as narrações, assim, porque eu gostava, né? E aí, essa coisa mesmo de eu aparecer entrevistando, isso já é mais recente. E isso começou, eu gosto até de destacar isso começou lá no Centro Educacional Carajás, aqui em Xinguara, que eu trabalhei um tempo lá e fiz uma proposta. Sim. Porque lá eles trabalham com cursos técnicos, né? Fiz uma proposta de fazer um podcast para apresentar as profissões, né? É como se fosse uma espécie de feira das profissões, mas de forma de podcast, né? E aí os profissionais iam falar sobre o seu trabalho, né? Para as pessoas que estavam interessadas nos cursos, né? Conhecer como é que é a atuação, né? do profissional formado. E aí, foi aí que eu comecei a entrevistar, porque até então, o meu negócio mesmo era ler um texto, né? Já ali pré-roteirizado e tal, e montar. Aí começou mesmo com a entrevista, eu conversar com as pessoas, foi aí que começou, o podcast Carreira em Pauta, ITEC, tá? Isso tem no YouTube lá, né? E aí, depois que eu terminei esse projeto, né? Aí foi que eu comecei a desenhar a ideia do que seria o Radar Xinguara. Que legal. E esse nome Radar Xinguara, assim... eu já ia falar sobre a questão da produção, né? Como que é a produção do episódio. Mas, assim, Radar Xinguara. Você foi longe ou você foi perto dos seus pensamentos? Olha, esse nome... Assim, vários nomes. Eu tive a ideia para... Assim, vieram à mente para constituir isso daí. Sim. Mas, assim... Eu cheguei no nome Radar e, de fato, eu vejo que hoje o trabalho que eu faço se encaixa muito bem com esse nome pelo seguinte. Sim, um radar, ele está sempre buscando. E é o que eu faço. Eu estou sempre buscando. Porque, assim, não pense que as pessoas elas vêm até mim para quererem uma entrevista ou então... Isso acontece, mas não é com tanta frequência. Acontece de eu, tipo, estar aqui, lá em casa ou em outro lugar, ficar... nas redes sociais, e aí eu encontro alguém. E assim, esse cara é interessante. Então eu vou atrás dele. Então, assim, eu tô sempre buscando. Aí, sei lá, sabendo que vai ter um evento, e aí eu posso conversar com a pessoa que tá promovendo o evento e tal. Então, assim, vai surgindo tudo na hora. Não tem muita programação, não. Exato. E eu vejo que você também tem uma facilidade em vários assuntos. Determinados assuntos você tem uma certa facilidade. Então, para você, isso ajuda muito? Na verdade, essa questão da facilidade é o seguinte... É justamente você saber com quem você está conversando. É você fazer aquele trabalho de... Beleza. De pesquisa antes, Isso. né? Vou entrevistar essa pessoa. Sim. Beleza. O que ela faz aqui? E aí eu vou vendo tudo para construir uma pauta. E aí, nessa pauta, perguntar, né? Mais sobre a atividade que ela desenvolve, sobre ela, né? Sim. Qual é a relação dela com aquela atividade, de uma forma profissional e pessoal. Então, na verdade, tem essa preparação, né?
E assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar. Sim. E sou muito curioso também. Então acaba Isso é que... bom. E isso ajuda nas entrevistas, Ajuda. né? Então não fica aquela coisa engessada. Eu realmente Aham. busco extrair. E assim, tem entrevistado que às vezes, porque tem vergonha de aparecer, mas com Uhum. muito custo, né, aparece. Sim. Às vezes ele é muito direto nas respostas. Então tem todo também aquele trabalho de você tentar extrair mais do que ele está te oferecendo. E Uhum. isso vem justamente dessa preparação, de você conhecer mesmo o trabalho dele, dos detalhes, para ir puxando, mas me explica mais sobre isso aqui e tal. E aí, quando você vê, você tem uma entrevista bem mais longa do que Bem mais longo. seria. Esse processo, ele faz parte já da produção de um episódio ou é além disso? Não, ele já faz parte da produção do Faz episódio. parte da produção? Faz. O que tem mais além disso numa produção desses episódios seu? Bem, tem essa preparação da pauta, né? Aham. Primeiro começa com a escolha do Sim. entrevistado, depois a produção da pauta, agendamento, né? Uhum. E assim, não foi colocado aqui, mas é um podcast itinerante. Eu não tenho um estúdio, né? Então, e assim, isso é até interessante destacar pelo Olha, seguinte... ele trouxe tudo aqui, né? Vamos destacar isso, vamos. O que acontece é o seguinte... Quando eu concebi o Radar Xinguara, eu pensei assim, como é que eu vou fazer para entrevistar as pessoas se eu não tenho um local? Porque quando eu tinha outro podcast, lá no Centro de Educação da Carajás, tinha o espaço da escola que eu transformava num estúdio. Aí as pessoas iam até mim. E isso, assim, às vezes era um pouco dificultoso por causa da agenda, né? Sim. Mas aí eu pensei assim, olha, eu não sou uma pessoa conhecida aqui. E aí, como é que eu vou conseguir fazer? Então que a pessoa venha até mim, né? Tem essa confiança de vir até mim e tal. Então eu pensei assim, então eu vou... Assim, foi meio na doida isso. Assim, eu vou até ela. Então eu arrumei os equipamentos, né? Que eu já tinha muitos, estavam só esperando aí o uso, né? E bolei uma forma de como fazer isso ser, tipo assim, ser mobile, né? Sim. E, beleza, então eu vou até as pessoas, vou agendar com elas, e aí eu vou no local onde elas se encontram. Tá? Certo. E aí foi nessa ideia que surgiu o podcast itinerante, porque o Radar Xinguara é esse, é um podcast itinerante, ele vai até o entrevistado, Sim. né? Então nós não temos um estúdio com toda aquela iluminação, aquela, né, aquela coisa Ele assim chegou pomposa. aqui, gente, ele montou tudo. Ele montou uma câmera ali, outra ali, microfone aqui, outro ali, né? E mais Exatamente. outros equipamentos, né? Ele traz tudo organizadinho. Então, isso é muito bonito e interessante. É um diferencial, porque ainda não tinha visto aqui em Xinguara assim. Sim, sim. Inclusive, outro dia eu fui fazer uma entrevista, e a pessoa, ela disponibilizou o local para fazer a entrevista. Ele Sim. disse lá assim, abre aí que ele vai montar o estúdio dele aí. Não, mas é assim, tipo Foi assim, bom. eu digo que o meu estúdio eu carrego dentro da mochila. Dentro da mochila. mochila. Gente, a mochila tá aqui do ladinho, viu? Guardadinha, só esperando, né? Desmontar o estúdio, né? Que é um estúdio montado dentro de outro estúdio. Então, tá tudo interessante, Não, e né? assim, eu até Sim. coloquei isso no Instagram, né? A gente aproveita os recursos do local. Então, por exemplo, Aham. às vezes, eu monto um cenário. Então, tipo, tem uma mesa ali, uma cadeira aqui, então eu vou lá, ajusto tudo e a gente já montou um cenário de podcast, Sim. entendeu? Então, são essas... Você pegou todo o processo de produção, envolve isso aí também. Envolve tudo isso, né? Isso. Rapaz, edição, tudo A isso. edição- A edição é contigo também? Sim, aí depois que eu faço todo esse processo Sim. em campo, eu... Uhum. levo todo esse material, né, descarrego no computador, onde é feito o processo de acabamento, tratamento de áudio, tratamento de imagem, ajuste de iluminação, correção de cor, né, nada muito sofisticado, tá? Uhum. Mas o suficiente para entregar um resultado bem, assim, bem legal para o público, né? Então, e aí eu faço, eu diria que geralmente eu faço assim, a edição não faço em um dia só, né? Eu vou fazendo. Mas se eu pegar um dia para fazer, eu consigo fazer em um dia. Aí depois de feita a edição, tem todo o processo de fazer a parte de divulgação pro o postzinho, né? A As imagem do imagens, post. né? As artes, tudo organizadinha, Isso, exatamente. né? Fazer todo esse... No processo de edição também tem isso, né? Porque tem que colocar a vinheta e tem, às vezes, tem que colocar os letras lá para a pessoa que está assistindo poder ver, sei lá, o endereço do perfil Sim. no Instagram de alguém, entendeu? Aham. Porque a gente fala no áudio, mas eu reforço na tela, né? Uhum. Para quem assistir no YouTube.
que esse conteúdo ele vai para o YouTube, vai para o Spotify. No Spotify você pode ver vídeo e áudio. Sim. Se a pessoa estiver só ouvindo áudio, então ela não vai ver o letter, né? Mas é todo esse processo aí para fazer um episódio. Que trabalho bom, É um trabalho. Né? Além de professor, ele arrumou um outro trabalho, gente. Mas um trabalho bom, né? Onde ele interage com as pessoas, está contando histórias, está ali do lado de pessoas importantes. Cada um de nós temos uma história. Sim. Então, ele está buscando isso e levando para vocês. Como eu disse, são histórias inspiradoras. Se ele vai lá numa loja de roupa, entrevista o gerente ou o proprietário como ele fez com a visão contábil, né? No escritório de contabilidade, por exemplo, ou no supermercado, um dono. Então, por detrás daquela empresa ali, tem uma pessoa que tem uma história, né? Por detrás daquela empresa ali, tem uma história toda envolvida. Então, é isso que ele está trazendo para a população de Xinguara, né? E, claro, com grande entretenimento também, né, gente? É um momento de entreter também com as pessoas que estão acompanhando, os internautas, né? Que estão vendo, né? Os episódios e aprendendo, porque a gente aprende. A cada episódio, a gente aprende. Então, são vários desafios, William Gonçalves, que acontecem, né? Nas nossas vidas. E eu tenho certeza que para você, vários desafios aconteceram nesse ano, você enfrentou ao longo de 2025, né? Fazendo podcast. Sim. Só complementando, você citou a questão do seu professor. Essa questão do podcast eu também levo para a parte da educação. Isso é bom. Tanto é que quem acompanha o Radar Xinguara sabe que nós apoiamos uma iniciativa lá na escola que eu trabalho, em Rio Maria, né? De um podcast feito numa disciplina letiva que trata sobre a questão de combate à violência contra a mulher, né? Então, os alunos... Eu só fui o consultor para que tudo pudesse acontecer, assim, na parte técnica, né? Sim. E assim, o apoio... nas gravações eu estava supervisionando o trabalho e cuidando de alguns aspectos. Enfim, é um projeto bem interessante. E já tem um episódio sobre isso lá no podcast, né? Então, vale a pena acompanhar. E sobre a questão que você perguntou sobre os desafios. 2025. Sim, assim, os desafios maiores que eu enfrento hoje, eu diria, são a questão de patrocínio. Assim, patrocínio pelo seguinte, hoje em dia aqui em Xinguara, muitas lojas, muitos empreendedores têm trabalhado com influencers, né, com toda essa galera aí, para poder fazer a divulgação. Então, o podcast, ele é uma coisa meio nova, né? Então, às vezes, fica assim, meio receoso de estar colaborando, né? E assim, eu dizer assim, que o Radar Xinguara, ele é um investimento todo meu. Sim. Eu invisto 100% no podcast nessa ideia. Mas, assim, o fato de ter outras pessoas contribuindo, ajudando, possibilitaria eu ir muito além e também ajudar também outras pessoas pelo seguinte, como você mesmo citou, eu faço tudo sozinho. Então, assim, eu ter mais alguém comigo acompanhando as gravações, o processo de edição. Então, assim, os episódios eles são lançados semanalmente. Eu não tenho a capacidade hoje para produzir algo com muita frequência por conta dessas limitações. E aí isso se torna um desafio, porque eu gostaria de produzir muito mais. Sim. Mas eu tenho que me dividir entre esse trabalho e o trabalho de professor. Tem que ter um equilíbrio, né? Isso, tudo, e né? o trabalho de professor, para quem conhece, sabe que o professor trabalha fora da escola, né? Porque ele tem que fazer planejamento, corrigir atividade, planejar ou outras coisas da escola, né? Outros projetos. Então, assim, eu tenho que conciliar isso junto com o podcast, né? Então, tendo mais pessoas comigo nesse processo, a coisa ficaria bem melhor, né? Nós conseguiríamos resolver essa situação e entregar muito mais conteúdo. Só que, para isso, eu preciso de pessoas que deem um apoio, né? Nesse projeto, né? Então, esse é um desafio. E outro desafio também que eu enfrento é com alguns entrevistados. Por exemplo, eu vou deixar bem claro aqui que até hoje eu estou tentando encontrar, por exemplo, influencer para entrevistar, porque eu quero fazer um episódio assim para falar sobre esse trabalho de influencer, que eu acho que é um trabalho que... E aqui em Xinguara tem muitos. Tem muitos. Né? Alô, influencers de Xinguara, por favor. Mas eu entro em contato com eles e assim, acabam não me respondendo muito e tal. Não sei se é porque também... é um projeto pequeno, enfim.
Eu acredito que seja pelo fato, até aqui no rádio é mais complicado eles virem. Sim. Eu acredito que o influencer acaba sendo diferente do que eles estarem à frente de um podcast. Eles se sentem um pouco, não sei, com uma certa limitação, ou às vezes fica um pouco nervoso, nervosa, né? Sim. Pode ser isso, né? Pode. Que pode estar fazendo com que eles não tenham acreditado ainda em ter vindo, acreditar no seu projeto. Mas o seu projeto é muito bom e eu quero até cortar você um pouquinho para falar aqui com nossos comerciantes de Xinguara, para que eles possam acreditar nesse projeto, possam estar entrando lá no YouTube, acompanhando as entrevistas do William, tá? No podcast Radar Xinguara, que traz muitas informações e histórias bonitas de Xinguara, que vocês possam estar lá apoiando, colocando a legenda do seu apoio lá, da sua empresa, né? Contribuindo para isso, porque isso é bom para mim e para você. É bom para todos nós. E com certeza, a cada dia ele está crescendo mais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, o projeto dele está numa fase, né, bem avançada, mas ele vai chegar lá, ó, bem lá em cima mesmo. Então, vamos apoiar agora o nosso amigo e fazer com que esse projeto ele cresça cada vez mais. Simplesmente eu quero destacar aqui, eu estava na feira das profissões lá na ETEPA e encontrei ele lá, trazendo entrevista, entrevistando alunos, entrevistando professores, Sim, né? Isso. Pessoas que estavam ali e simplesmente, né, eu achei super interessante, né? Então, ou seja, ele está contribuindo, né, para que outras pessoas possam ver aquilo que foi passado naquela feira, que foi extremamente lindo. E ele estava lá para levar essa informação para as pessoas. Então, que vocês possam acreditar. Eu faço até um pedido para vocês que estão ouvindo a rádio, que estão aí acompanhando no YouTube, que estão acompanhando aí no Instagram, que possa acreditar nesse projeto Radar Xinguara do nosso amigo William. Uma pessoa que estudou muito, é professor, leva isso aqui para a escola também, ele leva isso, ele incentiva os alunos. Então, é um projeto maravilhoso. Além de ser isso, é um projeto dele. Ele faz tudo isso sozinho. Ele tem um estúdio itinerante. Aqui, ó, ele trouxe tudo aqui para o estúdio da Rádio União. Ou seja, então vamos acreditar nesse projeto. E inclusive, essa cobertura da Feira das Profissões, né, ela, assim, fez um grande sucesso. Eu sei. Né? E, assim, e é bem completa. Então, quem quiser, assim, conhecer, não teve a oportunidade de ir, pode procurar lá que tem o episódio completo com essa cobertura e é bem interessante, assim, tudo que tá lá, né? Beleza. Né? E assim, de desafio foi esse, Sandra. Eu sei, mas você vai enfrentar esse desafio o mais rápido possível, porque eu acredito na... Não, assim, eu não sei, eu até queria perguntar para você se eu posso citar algumas pessoas que apoiaram. Sim, pode citar, fica à vontade. Nessa temporada, porque, assim, deixa eu explicar, porque tem um Radar em Foco, Radar Xinguara. Radar em Foco, na verdade, é um quadro que eu criei, porque o que acontece? Quando eu comecei o podcast, os primeiros 22 episódios, eu ia muito, assim... entrevistar as pessoas e contar a história delas, dos negócios, enfim. Só que aí eu percebi que dessas entrevistas tinham temas que poderiam virar... Assim, a gente podia explorar um pouquinho mais. E aí eu criei o Radar em Foco justamente para, tipo assim, trazer episódios temáticos. Então a gente, assim, não foca tanto na pessoa, mas no que ela faz, né? E nessa temporada do Radar em Foco, tivemos alguns apoios que eu quero deixar registrado aqui para que todos possam saber que nós já tivemos, né, pessoas do nosso lado, como, por exemplo, o pessoal do Bora Passageiro. Também são nossos apoiadores aqui. Restaurante Tradição Goiana, Coxinha em Si, Coxinha Foods, na verdade, era o antigo Coxinha em Si, agora é o Coxinha Foods, do meu parceiro aí, Emerson Castro, que sempre tá comigo, né? Agora tá com o Grego do Bolota lá na praça. Então, certo. É o nosso apoiador também. Séculos Informática, do Douglas, também nos deu aí uma força muito boa. Deixa eu ver quem mais. Acho assim, por hora eu lembro dele. Não pode esquecer, viu? Mas eu não posso... Se ele esquecer, ele vai deixar lá anotado na legenda, sim, né? Sim. Mas esses foram os principais dessa temporada. Então... assim, tá aberto.
Tá Outras aberto, pessoas podem né? nos procurar. Pode procurar, né? Agora, o que você aprendeu de história sobre as pessoas depois de entrevistar tanta gente legal, tanta gente importante, diferente aqui da nossa cidade? Olha, eu digo assim, que todas essas entrevistas me geraram aprendizado. Uhum. Não só inspiram, como geraram aprendizado. Pelo seguinte, principalmente os empreendedores que começaram, né, contam lá a sua jornada inicial, com as dificuldades, do que tiveram que abrir mão, né, enfim, assim, dos erros que foram cometidos, né, e aí que eles tiveram que contornar. Então, assim, é um aprendizado para mim que todo esse processo, para mostrar o seguinte, que esse projeto é um projeto que eu acredito, né, e que eu invisto bastante nele, né, e assim, que a gente pode ir muito mais além mesmo do que, apesar de tudo, dos desafios, né, que foram citados e tudo mais, mas a gente pode ir além, essa é a questão da persistência, né? Eu acho que sintetizando todo esse aprendizado é a persistência, é você não abrir mão daquilo que você quer. Então, eu entrei nessa coisa do podcast com essas entrevistas, com essa proposta, e assim, eu tenho que ter essa persistência, né? Tipo, por mais assim que esteja lá só 5 pessoas assistindo, mas isso não pode ser desmotivador, porque assim, aqui mesmo na cidade, pelo que eu ouço, né? Alguns projetos, eles não vão muito pra frente, porque hoje a gente também vive essa coisa do imediatismo, né? A gente quer que dê certo logo. Se não dá certo, a gente desiste. Mas a gente não pode desistir. Claro que não. A gente tem que, tipo assim, ir tentando, porque aos poucos a gente chega lá. Hoje, por exemplo, no YouTube, nós já chegamos à marca de 100 inscritos. Significa que tem 100 pessoas assistindo o conteúdo. Você sabe o que é colocar 100 pessoas dentro de uma sala? É muita gente. Realmente, é verdade. Então, nós estamos tendo um alcance. E aí isso me motiva a continuar, né? Cada vez mais nesse De processo. degrau em degrau, Isso. você vai dando as passadinhas, subindo um degrau, 2, 3, 4, 5, 6, depois você chega lá. Então, é assim que a gente vai subindo aos poucos, com sabedoria, Com né, certeza. e determinação. Exatamente. E é esse o aprendizado, né? Eita, agora é o seguinte, gente, 2026 está batendo aqui, ó, na nossa portinha, ó. Vem 2026, vem episódios por aí em 2026. Bom demais, né, William? Agora, assim, quais as novidades? Conta pra nós aí pra 2026. Você tem alguma em mente? Sim, Como sim. que é? Ou vai fazer um suspense? Não precisa fazer Não tanto tem suspense, não? Não, assim, pode ter assim nos detalhes, né? Vamos lá. Então, assim, esse episódio, nós estamos gerando um conteúdo que vai ser o nosso episódio assim de final de ano, De né? final de ano, da temporada. isso. Por quê? Porque aí vai vir as festas de fim de ano. Eu também, tipo assim, como professor, vou entrar de férias, né? Então eu preciso também, né, dar uma descansada. Viajar, com certeza. Curtir a família. Exatamente. Não é isso? E aí... E construir na mente. Isso, exatamente. Muitas novidades por aí, né? Então, nós vamos encerrar a temporada, né? Mas vai ter ainda alguns conteúdos circulando, não se preocupe com isso. Vai ter aí, né, movimentação nos perfis. E para 2026, né, o que eu pensei, né, para o podcast, primeiro, manter o Radar em Foco, que aí é para a gente focar em temas específicos, mas trazer de volta uma outra temporada do Radar Xinguara, onde a gente vai realmente entrar nessa questão de conhecer a história das pessoas, né? Já tem algumas pessoas na lista para vamos ser entrevistados. Conversei com uma ou outra ali, né? Já estão aí para a próxima temporada. E assim, uma ideia que eu tenho em mente é criar uma espécie de um portalzinho, né? Para agregar o conteúdo do Radar Xinguara de uma forma um pouco mais diversificada. E aí o podcast se torna parte disso, né? E também expandir a ideia do Radar Xinguara no sentido de proporcionar para
por exemplo, vamos dizer que nós tenhamos aí um profissional, né, que tem lá o seu empreendimento, né, e queira fazer um podcast, mas só que o podcast dele. Tipo assim, não é o Radar Xinguara, é o podcast dele. Né, queira fazer lá... Vamos ver um profissional da saúde, tem uma clínica e queira tratar alguns temas, né? Nós podemos construir um podcast onde ele vai, nos episódios, tratar de um tema, episódios curtos, né? E pode usar esse conteúdo nas suas redes sociais. Então, é a estrutura do podcast itinerante criando outros podcasts. Criando outros Isso. podcasts, É como né? uma produção de conteúdo, né? Então, essa é uma ideia que eu tenho, né? E vai dar certo. Não, assim, para 2026, a questão desse portal, assim, com algumas matérias, assim, dentro dos conteúdos que já foram abordados no podcast, né? E essa outra parte aí, né? Que nós vamos ainda aí, vamos assim, definir melhor de como funcionaria, né? Mas já fica aí a dica, porque eu já conversei isso com algumas pessoas que até se sentiram interessadas. Né? De repente tem aí alguém que queira, né? Fazer aí um conteúdo em podcast, queira experimentar, né? E eu acredito que aí entra a questão do professor, né? Eu com a minha expertise nisso, e destacando, assim, minha forma... Eu tenho mestrado. E o meu mestrado, que é um mestrado em ensino, né? O meu produto final, ele foi voltado à questão do podcast da educação. Então, para vocês entenderem que, assim, podcast é um negócio que realmente faz parte da minha vida. Que coisa boa. Agora, William, eu não sei se eu pergunto isso para você, mas você tem uma pessoa, alguém que te incentiva bastante? Se você quiser citar o nome, pode citar. Bom, eu posso dizer, claro, em primeiro lugar, minha esposa, né? Olha que coisa boa, gente. Minha esposa Jéssica, Eu sabia. Que, inclusive, quando eu já pincelei a ideia, mas não coloquei ela em prática, ela sempre até dizia... Ela estava ali te ajudando, ela dizia assim pra mim, você sempre diz que vai fazer, mas não faz. Olha! Aí eu disse, não, mas calma, que eu tô pensando ainda, como colocar isso em prática. Mas ela é, assim, a pessoa que mais me apoia nesse processo, que coisa né? boa. E que compreende que é um processo que ele tipo assim, ele tem degraus a serem atingidos. Então, ainda tem ainda tem aí um caminho a percorrer para alcançar o ponto que a gente gostaria de estar, né? Que é, assim, as pessoas nos procurando, né? Para poder produzir seus conteúdos, para poder fazer as entrevistas, para poder nos apoiar, né? Que esse é o ponto que a gente quer chegar. Sim. Né? Na verdade, construir a questão da autoridade. Assim, já aconteceu uma situação aqui de eu ir num determinado local fazer uma compra e alguém falar para mim, não, olha, eu assisto seu programa, acho muito legal. Olha que coisa, você fica todo feliz. Não, eu fiquei assim meio até sem reação, né? Porque foi uma coisa assim que eu não tava esperando. Poxa, olha assim, onde eu tô chegando, que coisa boa. Quando parte de alguém que você conhece, é diferente. Mas quando parte de alguém que você nunca viu... Assim, pessoal, é meio estranho às vezes, né? Principalmente pra mim que não tô acostumado com isso, né? Então, mas você vai se acostumando, né? E coloca a Jéssica no projeto. Dá uma boa... Ela apoia aí também. Ela apoia, mas ela pode fazer mais, quem sabe? Sim, não, já teve uma gravação que eu acho que teve lá do lado. Olha, isso que eu tô falando, ele já entendeu. Entendeu? Então, com certeza, é um apoio. E eu vou citar também uma outra pessoa aqui. Diga. Que é o Edgar. O Edgar, mecânico da Edcar. Que, assim, eu fui lá arrumar meu carro lá. E ele também foi uma pessoa que perguntou assim, aí como é que vai o canal? Eu fiquei assim. Meu canal. Você ficou surpreso. Não, você tá o podcast lá mesmo. Aí eu disse, não, vai indo bem e tal. E ele disse, não, ó, é isso mesmo, tem que
persistir. Fica tem acabaste que... ele. Aí eu, assim, também é uma pessoa, né, que posso dizer que também me incentiva, né? Que coisa boa, Né? maravilha isso. Então, isso é muito Edgar, bom. se você estiver me ouvindo, obrigado aí você. E você também presta um ótimo serviço, tá? Eu gostei muito de conhecer o seu trabalho. Isso, que coisa boa. William, final de ano chegando, e é claro, né, a gente manda várias mensagens de carinho, Sim. né, de agradecimento para tantas pessoas. Você já citou o nome aí da Jéssica, o nome do Edgar. Agora, nós sabemos que tem pessoas que estão te acompanhando todos os dias, né? Que mensagem você pode deixar para essas pessoas e para aquelas que estão chegando, se aproximando e que possivelmente vão estar, né, vendo, olhando, né, atenta ao seu conteúdo? Que mensagem você deixaria para quem já acompanha e para quem não acompanha? Bom, para quem já acompanha, que continue acompanhando, né? Porque você, acompanhando, você, de forma indireta, está contribuindo com o projeto. Você está, vamos dizer assim, nos dando audiência. E por isso que todo episódio eu agradeço pela audiência. Sim, Justamente é isso por causa mesmo. disso. E para quem vai começar a acompanhar, né? Eu digo assim, nós produzimos um conteúdo que é um conteúdo justamente, né? Que busca inspirar você, né? Que busca trazer informações que em algum momento pode ser útil aí para sua vida, né? Porque a gente entrevista pessoas que têm histórias interessantes, Sim. né? Na verdade, qualquer pessoa tem uma história interessante para contar. Todos nós temos uma história, Isso. gente. Se você parar para ouvir, conversar, você vai conhecer essas histórias e vai querer saber mais e mais e mais. Posso cortar você um pouquinho? Sim. Ontem eu estava ouvindo uma pregação de um padre e ele dizia assim, ó, tem gente que julga muito e fala que, tal pessoa não serve para nada. Serve sim, ela serve para alguma coisa. Sim. Nunca julgue alguém dizer que ela não serve para nada, porque ela serve. Ela tem alguma utilidade. Sim. E assim, os últimos programas que eu tenho gravado, tem muito ido pelo lado da educação, né? Aí, e eu estava até conversando com uma professora aqui de Xinguara e disse assim, olha, quando tiver algum evento aqui, se puder cumprir, chama que eu vou. Porque assim, não é porque é escola que, assim, que tem menor valor, não. Eu acho que tudo o que é feito, independente de onde for, Sim. tem o seu valor Com e certeza. é interessante. E assim, falando de escola, dentro das escolas, às vezes acontecem coisas bem interessantes mesmo, que merecem atenção. Sim. E o meu trabalho, ele foca na comunidade, né? Na comunidade de Xinguara, né? Mas são temas que podem despertar atenção para pessoas que estejam em outro lugar do Brasil, né? Ver, olha, naquela cidade, uma cidade assim, em porte menor, acontece isso e tal. E pode acabar dando outras ideias, né? Inclusive, o próprio Radar Xinguara pode ser algo que desperte novos projetos nesse sentido. Claro. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você, né? Acompanhe, mas busque prestar atenção nas histórias que são contadas, porque essas histórias são muito ricas, né? E você pode realmente ser impactado por elas. Tá certo. Olha, eu quero aqui agradecer a tua presença no estúdio da Rádio União FM, né? Essa ideia aí, quando você me convidou, e a gente teve essa ideia de... Sim. Eu tive a ideia e falei para você, por que a gente não faz no estúdio da rádio, último episódio, tá? E você já gostou, né? Sim. Já trouxe teu estúdio para dentro de outro estúdio. Não é a primeira vez que ele faz isso, ele já me entrevistou, Sim. né? Em uma ocasião que eu estava extremamente, nervosa, né? Eu fico nervosa quando eu sou entrevistada, eu gosto mais de entrevistar, mas tá bom. Hoje foi ele, né? Sim. Então, a gente está unindo o útil ao agradável. Estamos aqui através da rádio para os nossos ouvintes e através do canal do podcast e também no Instagram. No Instagram. No Instagram também. Então, eu quero te agradecer pela presença aqui no nosso estúdio, por você ter feito a proposta para mim, fazer isso para você, e ao mesmo tempo eu fazer a proposta para ser aqui no estúdio. Então, isso foi muito legal, muito interessante.
E eu quero te agradecer e sucesso 2026, que as pessoas possam apoiar mais esse projeto, Radar Xinguara, Sim. porque ele está trazendo tantas coisas importantes. Às vezes nós nos importamos muito com notícia ou reportagem ali, por exemplo, podcast que só fala de coisas ruins, que só fala de acidente, de morte, e etc e tal, né, de coisas ruins. E acabamos e perdemos, né, a oportunidade, muitas vezes, também de acompanhar, né, nós podemos acompanhar tudo, mas perdemos a oportunidade, às vezes, de acompanhar algo tão precioso como é o podcast dele, de histórias, de coisas inspiradoras para nossas vidas. Então, vamos acompanhar todos os âmbitos das informações, né, que são passadas, porque é muito importante, gente, a gente se ligar em todos os assuntos, mesmo que a gente não domine todos os assuntos, mas se a gente se informar de todos os assuntos, a gente vai ser uma pessoa muito mais, vamos dizer assim, qual seria a palavra que eu diria? Uma pessoa muito mais sábia, seria? Sim. Aumentar o repertório. Aumentar o nosso repertório, aumentar o nosso conhecimento. Isso, Achamos a palavra. Isso mesmo. Muito obrigada, Deus te abençoe. Eu que agradeço, Sandra, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, produzindo esse conteúdo para o Radar Xinguara, mas também acessando outras pessoas, porque o rádio, ele é uma mídia que chega aqui em Xinguara, né, há muitos ouvintes, claro, né? As pessoas lhe acompanham e trazer, assim, o Radar Xinguara, né? Falar sobre o Radar Xinguara aqui na rádio, né? Para que as pessoas conheçam, né? Para que amplie, porque como é um produto digital, geralmente quem tá lá no digital tem acesso mais rápido, né? Acaba conhecendo mais rápido. Mas outras pessoas, né, que não tem, assim, pode ter rede social e tudo mais, mas não tem aquele acesso frequente, às vezes não fica sabendo que tem um projeto desse aqui. Exatamente. Então ajuda a ampliar esse conhecimento, né? E eu queria também aqui aproveitar para deixar aí os endereços, né, para as pessoas nos localizarem. Não podemos esquecer desse detalhe. Então, assim, gente, no Instagram, se você quiser começar a conhecer os nossos conteúdos, você vai lá no @Radar Xinguara, tá? @Radar Xinguara no Instagram. Sim. No YouTube, você pode procurar também por Radar Xinguara, ou então @Radar Xinguara, que também você encontra lá, tá? E aí, lá no YouTube, você vai ter acesso a todos os episódios que foram lançados até o momento, tá? Mais esse que vai entrar também na lista. E no Instagram, você vai acompanhar os cortes, porque dos episódios eu tiro alguns trechos de algumas falas, né? Para, assim, alguns trechos interessantes, né? Para as pessoas poderem conhecer. E aí, porque hoje em dia, assim, às vezes, entrevistas rendem muito, né? Então, você conhecendo um pouco do conteúdo da entrevista, aí já desperta aquele interesse. Então, vou assistir a entrevista completa. Vou assistir a entrevista completa, porque ele tem muitas coisas boas a serem passadas, né, para mim. Então, vou lá. Isso, exatamente. Então fica aí esses endereços para você nos encontrar, tá? Certo. E assim, quem quiser entrar em contato conosco, lá no Instagram, faça via o direct, tá? De repente para um apoio, ou até mesmo, como acontece de vez em quando, diz assim, eu queria participar, queria aí fazer uma entrevista aí, né? Então, pode vir, não tem nenhum problema. Você entra em contato com a gente agenda lá e a gente faz a entrevista, entendeu? Já se organiza para a temporada 2026. Tá certo, obrigada, viu? Deus abençoe. E vamos seguindo em frente por cá. Sucesso pra gente. Que 2026, assim, venha cheio de luz, de paz, de amor. E que nós possamos, assim, cada vez mais, né, buscar o conhecimento, buscar, né, se entender melhor com todos os assuntos que vai dar certo. Já deu certo, né, gente? Estamos encerrando essa edição do Radar em Foco, um quadro do podcast Radar Xinguara, que ao longo dessa temporada trouxe temas interessantes e relevantes para a comunidade de Xinguara e região. Eu, como criador e host do podcast Radar Xinguara, fico agradecido pela audiência de todos, pela contribuição, curtindo os conteúdos, compartilhando. Também agradecer a todos aqueles que se disponibilizaram a conceder entrevistas, a receber
o podcast Radar Xinguara no seu local de trabalho, no seu escritório, enfim. A participação de vocês foi muito importante nesse ano de 2025 para que esse projeto, que começou de forma, digamos, despretensiosa, ganhasse cada vez mais repercussão, que atingisse aquele objetivo que foi traçado lá no início, que era trazer um conteúdo local, um conteúdo que possibilitasse as pessoas conhecer serviços, empresas e pessoas de Xinguara, né? E mostrar que aqui na cidade e também na região nós temos também muita coisa que merece ser vista e que tem valor, né? E que muitas vezes a gente não conhece. Então o Radar Xinguara, ele tem essa proposta e tem alcançado cada vez mais pessoas com o seu conteúdo. Então você que acompanha, você que ajuda a espalhar a mensagem, eu fico bastante agradecido pela sua contribuição, porque ela é muito importante para nós. E como sempre, eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que se interessam em conhecer mais sobre o nosso projeto e também sobre o que é fazer um podcast, né? Se você nos acompanha no YouTube, também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós já conseguimos ultrapassar a marca de 100 inscritos, mas ainda, né, temos outros objetivos. Vamos tentar chegar aos 500 inscritos. Então, contribua também dessa forma. Se inscreva no canal para estar recebendo notificação sobre os nossos conteúdos. Também peço que você siga o nosso Instagram, @radarxinguara, para ficar atento a todas as novidades. E não perca, já falando aqui, que no final do ano nós teremos outro episódio especial. Dessa vez também focado nos bastidores, mas mostrando para você o passo a passo do processo de produção de um episódio do Radar Xinguara. Então, para você que tem interesse em conhecer esses bastidores da produção de conteúdo, principalmente a produção de conteúdo voltada para o digital, esse episódio é para você. Eu agradeço a audiência de todos, um Feliz Natal para todos e até breve.